Olá, boa tarde. Lição de número 13, lição do dia 24 de dezembro de 2023. O verdadeiro discípulo é um exemplo para futuras gerações. O texto áureo está em Hebreus, capítulo 13, e versículo de número 7, onde diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Devemos lembrar de quem? Dos nossos pastores. Por que lembrar? Porque muitos se esquecem de seus pastores. Nem lembra dele. Você sabia que todo segundo domingo de cada mês de junho é comemorado o dia do pastor? Muitos esquecem. São poucos os que lembram disso. Então, é lembrar, porque eles é que dão a vida, preparando texto, mensagens, exortações, ensinamentos, para trazer para suas ovelhas, e muitos desprezam o ensinamento do pastor. Então é muito importante você lembrar dele. A verdade aplicada diz que os discípulos de Cristo, por pertencerem ao mesmo corpo de Cristo, devem exercer uns sobre os outros influência que edifica. Ah, tá. Então, nós devemos exercer o quê? Influência sobre as pessoas, mas que edifica. Porque existem coisas que não edificam. Não traz nenhuma edificação. Temos 3 objetivos da lição. Tá? Primeiro, o segundo e o terceiro. Temos o texto de referência, que se encontra na terceira epístola de João, versos 9, 10, 11 e 12. Tá? Tá aqui. Tá, vamos lá então para a primeira parte da lição, onde nós vamos falar sobre o contraste entre o bom e o mau discípulo. O que nós vamos falar? Contraste entre o bom e o mau discípulo. O motivo de oração: ore para que o discípulo de Cristo sirva de forma a inspirar outros em seus ministérios. Aqui está dizendo que é para nós orar, tá? Para que nós sirvamos de inspiração para outros. Olha aí, que coisa importante. Tá, vamos lá então. Aqui nós temos aqui o mau legado de Diótrefes. Mas a introdução fala assim, ó: nessa lição baseada no nosso estudo focado do discipulado, mostraremos a importância do legado, cujo significado o dicionário é aquilo que se passa de uma geração a outra, que se transmite à posteridade, herança. Então, legado é aquilo que você transmite de uma geração para outra, ou passa de uma geração para outra. Então, tudo aquilo que você passa de bom para uma outra geração é legado. Mas tem pessoas também que deixam mau legado. Então, aqui, ó, o mau legado de Diótrefes. Aqui nesse preâmbulo aqui, vem falando um pouquinho da biografia dele. Ó, diz que ele é um obreiro pegado à mentira. Ó, diz que é um obreiro que fala mal do seu próprio líder. 2. Diz que ele impedia as outras pessoas de servir a Deus. 3. Diz que ele ignorava os evangelistas que passavam por lá. 4. Diz que ele expulsava os crentes leais que discordavam. 5. Diz que ele amava a ele mesmo. Olha aí. A outra diz que ele queria ter primazia. Você viu aqui? Quantos legados mal ele deixou? Viu quantos legados mal ele deixou? Muitos. Ainda tem mais. Ó. Esse mau testemunho obrigou João a tomar ações disciplinares contra Diótrefes, que escrevendo essa carta relatando o problema a Gaio. Então, no preâmbulo aqui, eu lhe mostrei aqui várias características de um mau legado deixado por Diótrefes. Infelizmente, existem pessoas boas que deixam um legado bom, mas existem pessoas ruins que também deixam legado. Agora,
escolha de seguir, aí é pessoal. Aí quem decide escolher um bom legado ou um mau legado, a escolha é pessoal, é individual. Tá? Então, esse é o preâmbulo aqui do tópico 1. No tópico 1.1, ele vai falar sobre liderança reprovável. Mas tem liderança que é reprovável? Tem, de acordo com as obras praticadas. Tem liderança que é aprovável, que é aprovada. Tem umas que são reprovadas, de acordo com as más obras, mau caráter, mau índole. Infelizmente. Aí ele fala que nos versículos 9 e 10 da terceira epístola de João, ele vai mostrar o legado que esse homem deixou por ser ele um discípulo reprovado. Misericórdia. Que nós não sejamos discípulos reprovados. Que as nossas boas obras não sejam reprovadas por Deus, mas que sejamos provados. Paulo dá esse conselho para Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Esse aqui era reprovado. Mas o que reprovava as obras de Diótrefes? Suas más atitudes, suas más ações. Tá? Ele proferia palavras maliciosas. O termo malicioso no grego significa cheio de labores, aborrecimento, fadigas, que causa dor e problema. Portanto, é um péssimo obreiro. O fraco humilha os outros para sentir-se forte. O fraco não cuida do rebanho, apenas cuida de seus interesses pessoais e enfraquece as ovelhas. É fraco por ocultar pecados em vez de confessá-los. O mau discípulo é fraco e causa dores e problemas à liderança. O maior que precisa gastar tempo para consertar as consequências dessa atitude desse mau discípulo. Esse homem aqui falava mal, observe, falava mal das pessoas. Portanto, um péssimo obreiro. No tópico 1.2, vai falar que um mau discípulo é o quê? Hipócrita. Um mau discípulo, ele é hipócrita. Diótrefes era um hipócrita, um dissimulador e um mentiroso. Mais duas características dele. Porque escondia atrás das funções, fazendo-se forte, sendo fraco. A hipocrisia é uma característica do religioso e foi exposta e repudiada por Jesus publicamente. Jesus também falou muito sobre isso aqui e repudiou, não aceitou a falsa religião dos hipócritas, que vivia apenas de fachada, vivia apenas de aparência, obrigava os outros a ter uma religião, a ser um bom religioso, sendo que eles não eram. Jesus reprovou isso lá atrás, no início, lá atrás, no capítulo 15, tá? Os ensinamentos de Diótrefes eram diferentes dos que João e demais líderes da igreja transmitiram. Ele fazia isso impedindo que as cartas, que eram meio utilizadas para se comunicar com e doutrinar a igreja, e escrito por ele, chegasse aos membros. Olha só o que ele fazia, rapaz. As cartas de conselho ou de doutrina que eram enviadas para as igrejas, ele impedia essas cartas de chegar aos irmãos. Que coisa, hein? Então mostra que ele é mau. Ele era mau mesmo. Olha o que ele fazia. Por agir assim, era preciso uma ação para deter essa influência má sobre a igreja. Por isso, João expõe seu mau testemunho em sua terceira carta a Gaio. O hipócrita não é verdadeiro, mas fingido. Olha, não é verdadeiro, mas fingido. Esse contraste era evidente entre Diótrefes e outros dois discípulos, cujo caráter foram destacados por João. O hipócrita sorri na frente e apunhala pelas costas. Misericórdia. O hipócrita sorri pela frente e apunhala pelas costas. Meu Deus! Com suas maledicências, como Diótrefes fazia. Ele prega para os outros e nunca para si. Olha aí. Ele pregava para os outros, mas para ele nunca. Isso aqui é hipocrisia. Tá? O tópico 1.3, ele vai falar sobre fora dos padrões bíblicos. O que seria isso? O que seria isso aqui, fora dos padrões bíblicos?
Diótrefes reivindicava a primazia para si, ó, contrariando os ensinamentos de Cristo para a liderança da igreja. João afirma que ele era um mau exemplo que não devia ser seguido e faz o contraste de líderes que eram opostos, como Gaio e Demétrio. Esses andavam na verdade, obreiros vocacionados para conduzir e ajudar a igreja como corpo de Cristo. Olha aqui. Olha o que esse homem fazia. Ele queria primazia para ele. Será que hoje também não é a mesma coisa? Muitas pessoas querendo ter primazia só para eles. Isso é um grande perigo que nós temos que tomar muito cuidado e evitar. Tá? A parte 2 da lição, lembrando que é só resumo, tá, gente? É resumo só. O melhor a gente estuda na escola dominical lá. O segundo objetivo da lição é a parte 2, ressaltar as características de um bom discípulo. Então você já viu aqui no tópico 1 que esse primeiro discípulo aqui, as características dele são péssimas. Agora vamos ver aqui de 2, ó, a parte 2. Gaio, um verdadeiro discípulo. Agora você vai ver alguém com bom testemunho, alguém com uma boa índole, alguém com bom caráter. Ó, Gaio honrava a Deus ao seu líder, o apóstolo João, e ao seu chamado. Então, 3 coisas que ele fazia. Gaio, que era bem oposto do outro lá. Ele honrava a Deus, honrava a sua liderança e honrava o seu chamado. Isso aqui é muito importante, tá? Honrar a Deus, honrar a liderança e honrar o chamado. Isso é importante. Ó, com suas atitudes de alguém que andava na verdade, ele era leal e altruísta. Deixou um legado de um verdadeiro homem de Deus, digno de ser continuado por outro. O legado de Gaio foi ter servido com verdade. Olha aí, esse deixou um excelente legado. Ei, uma pergunta de reflexão. O que de bom nós estamos deixando para os outros? Qual é o legado que nós estamos passando para outras gerações? Será que é bom? Ou será que é ruim? O que estamos passando para outras gerações? Será que é bom ou é ruim? 2.1. Um discípulo verdadeiro. Quem? Gaio e Demétrio. Ó, a verdade é a marca registrada na vida pessoal e ministerial de um discípulo, porque a verdade é Jesus. Ó, a marca principal na vida de um discípulo é a verdade. A verdade não precisa de subterfúgio, a verdade não precisa de discípulos, ou não precisa de desculpas. A verdade por si só, ela já justifica. Então, uma das marcas indivisíveis de um verdadeiro discípulo é sempre falar a verdade e andar sempre na verdade. Certo? E quem é a verdade? Jesus. Quem é a verdade? O próprio Deus. Isso nós aprendemos terça-feira no curso de doutrina com o nosso pastor lá. Então tá aqui, ó. Gaio foi saudado por João por andar na verdade, revelando o caráter de alguém confiável. Ó, então aqui ele revela o caráter de alguém que se podia confiar nele, oposto do outro lá que não podia confiar. Esse aqui podia. A verdade traz consigo elementos fundamentais na caminhada cristã. Então aqui, coisa importante, eu vou repetir de novo. O que a verdade traz? Elementos fundamentais na caminhada cristã. Então, na nossa caminhada cristã, nós precisamos de elementos fundamentais. E um deles, verdade. Sempre. Não tem outro caminho. Mas é só a verdade? Não. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos da verdade. Ó, nós precisamos do amor, do perdão e da comunhão. 4 coisas indivisíveis que nós precisamos na nossa caminhada cristã. Verdade, amor, perdão e comunhão. O crente verdadeiro é aquele que abandonou as trevas para andar na luz, aprovando que é agradável ao Senhor. A verdade, o que é a verdade? É aquilo que é certo, é aquilo que é confiável, é aquilo que não muda. A palavra da verdade no grego é aletheia, que significa o que é verdade em qualquer assunto em consideração
realidade de fato certo. A verdade se contrapõe à mentira criada por Satanás. Não se pode servir a Deus sem andar na verdade. E é verdade mesmo. O verdadeiro grande homem é aquele que faz com que todos se sintam grandes. O verdadeiro discípulo usa sua mão para amparar. Aqui está. Tópico 2.2. Um discípulo fiel. Observe, ó. Verdadeiro, fiel. Quem? Está falando de quem aqui ainda? Ainda continua falando de Gaio. Tá? Gaio foi reconhecido por sua fidelidade, sendo destacado por João ao dizer que ele procedia fielmente em tudo que fazia. Observe que João não viu nenhuma falha em Gaio. Às vezes nós somos observados pela nossa liderança, observados pelo nosso pastor, pelos nossos líderes, como nós estamos procedendo, como nós estamos andando. Nós somos vistos como nós estamos andando e também procedendo. Nós estamos sendo vistos. Tá? Estamos sendo vistos. Então, entende-se que o discípulo verdadeiro fiel em casa, no escritório, na igreja, na sociedade. Olha aí, fidelidade aqui, ó, ele destaca vários pontos onde nós devemos ser fiel. Ó, primeiro, em casa. O primeiro exemplo de fidelidade de um discípulo, de um obreiro, é na sua casa. Primeiro, na sua casa. Segundo, na empresa que trabalha. Terceiro, na igreja. E quarto, na sociedade. Então as pessoas conhecem o nosso passo a passo, o nosso dia a dia, primeiro na nossa casa. Depois no local de trabalho. Depois na igreja e depois na comunidade onde nós moramos. As pessoas conhecem que nós somos fiéis, é aí. Não adianta eu ser fiel na igreja, ser fiel no trabalho, mas na comunidade, em casa, eu deixo um péssimo exemplo. Eu tenho que ser fiel em tudo. Tá? Eu sou fiel em tudo. Então nós somos observados, a nossa fidelidade é observado por outras pessoas que vão dar testemunho da gente. A fidelidade de um verdadeiro discípulo deve ser medida em como ele age em toda a sua vida. Olha aí, ó, até a sua morte. Aí no dia do sepultamento lá, eu falei, esse aí não foi fiel não. A fidelidade é um padrão requerido por Deus a todo discípulo. O discípulo fiel é aquele que recebe o legado para transmitir aos fiéis. A fidelidade também é um atributo divino, por isso é exigido a todos que pastoreiam o rebanho de Deus. Deus revela a sua aliança e promete proteção aos fiéis. Então aqui, ó, a parte 2.3 ainda continua falando de Gaio. Lembrando que a parte 1 da lição falou sobre o péssimo legado de Diótrefes. A parte 2 está falando de Gaio. A parte 3 depois vai falar sobre Demétrio. Então tá aqui, ó. Um discípulo altruísta. A hospitalidade de Gaio exibia em seu coração acolhedor para os missionários que precisavam de abrigo enquanto se locomoviam para cumprir seu chamado. A igreja primitiva vivenciava oposição, desconfiança e limitações, e ao mesmo tempo um grande crescimento. Gaio não pensava apenas na sua comunidade local, mas como as demais cidades poderiam receber o evangelho. Um discípulo altruísta está conectado ao propósito de Deus e às coisas eternas. O discípulo altruísta deixa um legado para quem convive, para quem nunca o conheceu. Assim mostra seu amor a Deus e ao próximo. Legado não é somente o que se deixa para as pessoas, mas nas pessoas. Então, legado não é somente o que se deixa para as pessoas, mas nas pessoas. A vida vai embora, mas o legado é imortal e não acaba. Os obreiros que nos antecederam, que já morreram, deixaram um legado, mas teve uns que deixaram mau legado. Agora, eu tenho que seguir o legado bom, não o legado ruim. Eu tenho que seguir aquilo de bom que ele deixou, não aquilo de ruim que ele deixou. Não. Eu conheço as tuas obras, diz a Bíblia. Então está aqui a parte 2.
A parte 3 agora nós vamos falar do outro discípulo, Demétrio, tá? Que é exatamente o objetivo 3, expor a importância do legado. Uma pergunta, legado, ele é importante? O que você acha? Legado é importante ou não? O que você acha? Legado é algo importante ou não? Para mim, legado é uma coisa muito importante. Agora, a parte 3 vai falar exatamente de Demétrio. Demétrio, um verdadeiro discípulo. Aqui no preâmbulo, diz que João não falou muito sobre Demétrio. Falou bem pouco da vida dele. Não falou muito. Falou bem pouco da vida dele. Mas o que falou mostrou que ele tinha um bom testemunho, baseado tanto nas palavras dos outros como em sua autenticidade cristã, confirmado em sua vida e ministério. Então, ele não falou muito dele porque as pessoas falavam de Demétrio, davam um bom testemunho e bom exemplo dele. Então, por isso que João aqui não fala muito de Demétrio, fala bastante de Gaio, mas conhecia Gaio e conhecia Demétrio pela sua autenticidade, tá? E também pela sua vida ministerial, que era fiel, um obreiro fiel e valoroso, certo? Muito bem. Baseado tanto nas palavras dos outros como na sua própria autenticidade cristã, confirmada por sua vida e ministério. João registra que a própria verdade dava testemunho dele. Nosso legado é o reflexo do que somos em vida. Opa! Guardou essa palavrinha? Nosso legado é o reflexo daquilo que nós somos em vida. Tá? Esse aqui é o preâmbulo do tópico 3. Agora, 3.1, o que vai falar, ainda está falando de Demétrio, tá? Um discípulo inspirador. Então, Demétrio era um discípulo inspirador. Você tem sido um discípulo inspirador? Precisa ser. Um discípulo inspirador, que é 3.1, né? O 3.2, um discípulo comprometido. E o 3.3, um discípulo reconhecido. Ó, inspirador, comprometido e reconhecido. As 3 características também, ou 3 marcas que um obreiro precisa ter. Inspirar, ser comprometido, mas com o quê? Com a verdade, e ser reconhecido através de quê? Do bom testemunho deixado para com os de fora. Nesse terceiro aqui, 3.3, ó, Demétrio teve seu nome associado ao bom testemunho da verdade e à confiabilidade de seu líder, o que deveria ser reproduzido como um comportamento aprovado. Em poucas palavras, João destaca Demétrio como um padrão a ser seguido no reino de Deus. A boa reputação de Demétrio, assim como a de Gaio, veio do reconhecimento dos outros, não deles próprios, que já havia sido recomendado por Jesus. Portanto, aqui quem dava bom testemunho de Demétrio eram as pessoas de fora. Tá? As pessoas de fora davam um bom testemunho dele. As pessoas de fora e as pessoas de dentro também precisam dar bom testemunho da nossa vida. Portanto, eu fiz o resumo da lição de número 13, tá bom? Compartilhe, se inscreva no canal e deixa o seu like. Deus te abençoe em Cristo Jesus.